Então, aqui tem uma breve apresentação sobre mim e a gente já vai começar logo falando do tema do vídeo, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui, pessoal, já começa a complicar um pouco o conteúdo, então por isso eu vou pedir para você prestar bastante atenção. Não é uma matéria difícil, mas você tem que estar bem atento, porque o que acontece na AFO? Uma matéria vai puxando a outra, ela é bem interligada, tem uma linguagem totalmente própria da administração financeira orçamentária, então por isso que se você tiver alguma dúvida, pessoal, volte nos vídeos anteriores. E aqui, pessoal, na hora que você estiver estudando AFO, você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Ela no início é um pouco difícil, eu não vou até mentir para vocês. Ela tem uma certa dificuldade, por isso que a gente está tratando aqui de uma forma bem descontraída. Mas, pessoal, você sendo um especialista em administração financeira orçamentária, você pode ter certeza que isso daqui vai ser um diferencial que vai te colocar lá em cima nos concursos públicos. Não dá, por exemplo, para um edital recém-lançado, o que o pessoal fala? Ah, vou estudar uma matéria mais tranquila, vai estudar um constitucional, então vai rever um português, vai para um administrativo, vai para uma matéria mais simples de você entender e deixa o que? Acaba deixando a administração financeira orçamentária. E aqui a gente vai ver, ela é uma matéria bastante objetiva. O conteúdo é pequeno, pessoal, em relação a outras matérias e pelo grau de dificuldade, as pessoas nem acabam estudando. E aqui então, pessoal, tem concurso que praticamente a AFO é o que manda em toda a prova. Então, se você ficar especialista nessas matérias, que vai ser o meu objetivo aqui, você pode ter certeza, pessoal, você vai estar muito na frente da concorrência. Então, vamos deixar aqui, né, dessa enrolação inicial e vamos falar logo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a gente falou o quê? Do plano plurianual. Sempre que inicia o nosso planejamento orçamentário público, a LDO tem que fazer o quê? Tem que seguir obrigatoriamente o que está estabelecido no nosso plano plurianual. E aqui, pessoal, eu vou colocar apenas os principais objetivos da LDO de uma forma bem genérica. Quais são, então, esses principais objetivos? Viabilizar o planejamento do PPA, do Plano Plurianual, na Lei Orçamentária Anual. Então você está vendo? O que acontece? A LDO está no meio termo. Você tem o PPA, você tem a LDO e você tem a LOA. Então aqui é o elo de ligação, a LDO, entre o meu planejamento estratégico de 4 anos, que é o PPA, e a minha Lei Orçamentária Anual, que é aquele nosso orçamento, né? Onde é que você tem as despesas mesmo, propriamente dita, vai estar onde? Na minha Lei Orçamentária Anual. E agora, então, para você não sair direto desse planejamento, né, do PPA que a gente viu antes, que é o Diretrizes, Objetivos e Metas, que são os macro-objetivos do Estado, e direto para a minha Lei Orçamentária Anual, a gente tem ali o meio campo, que é exatamente a minha Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aqui, além de você fazer esse meio campo de planejamento, você orienta a elaboração do orçamento. O que vai acontecer? Eu vou, na próxima etapa, fazer o quê? Elaborar minha lei orçamentária anual. E aqui a lei de diretrizes orçamentárias são as regras do meu orçamento. Pensa, pessoal, que o orçamento ele é o jogo de futebol. E a minha lei de diretrizes orçamentárias vão ser as regras para o jogo do futebol. Então imagina, a gente tem o quê? Que você tem que fazer gol dos dois lados, né? Imagina se você pudesse dar carrinho, fazer falta, voador, enfim, você pudesse fazer tudo. O objetivo é o quê? Não é só fazer o gol? Então, com o que ia acontecer? Virar praticamente uma bagunça, né, na hora do jogo. Então, aqui a minha lei de diretrizes orçamentárias, ela faz o seguinte, ela fala, olha, pessoal, aqui na hora que começar o jogo, na hora que começar o orçamento, não pode tudo. Você tem uma série de regras que eu já estou colocando aqui de forma antecipada para na hora de elaborar o meu orçamento anual. Então ela aqui vem de uma forma anterior ao meu orçamento, já dando essas orientações. Além disso, além de ser um elo de planejamento, além de orientar a minha lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, pessoal, ela vai fazer um panorama da situação fiscal. Então, o que acontece? O meu planejamento, na hora que eu faço, ele tem um viés mais de desenvolvimento do país, né, desenvolvimento da região. Já a minha lei de diretrizes orçamentárias, ela vai ser um pouco mais realista ali, do ponto de vista das finanças públicas. Então, a gente vai ver ali o que ela pode colocar em algum dos seus anexos, mas ela vai ter uma preocupação da situação fiscal muito forte. Então, sabe quando você faz aquele seu planejamento financeiro, fala, olha, não dá para a gente comprar nada no mês que vem, ano que vem a gente está realmente no vermelho, a gente vai ter que economizar mais, porque daqui a 2 anos a gente vai comprar um carro, vai comprar um apartamento. Então, é exatamente essa situação fiscal que quem faz é a lei de diretrizes orçamentárias.
Então, sempre quando você tiver em vista, falando, olha, eu estou planejando algo para o Estado, do ponto de vista fiscal, de financeiro, normalmente sempre vai estar disposto aqui na minha lei de diretrizes orçamentárias. E aqui então, pessoal, a gente vai focar nos prazos da União. Lembra que eu falei até nos exercícios passados, da aula passada, que normalmente, por mais que você vai fazer um concurso em um outro estado, de um município, normalmente eles cobram o prazo da União. E qual é o prazo do encaminhamento da minha lei de diretrizes orçamentárias lá relacionado à União? 15 de abril, ou seja, 8 meses e meio antes do fim do exercício. Então, sempre aqui, todo ano, você encaminha a sua lei de diretrizes orçamentárias até quando? Dia 15 de abril, no caso da União. E aqui, pessoal, sempre diferente do PPA e diferente da LOA, que a gente vai ver lá, no PPA não tinha um prazo para sanção. Ou seja, o que é o prazo da sanção? Eu encaminhei para o Poder Legislativo e, no caso do PPA, por exemplo, não é o ideal, mas muitas das vezes não tem um prazo dentro da Constituição Federal que eles têm para apreciar esse plano. Já no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando que o Poder Executivo tem que encaminhar? Dia 15 de abril e o Poder Legislativo, aqui, o único caso, por exemplo, da LDO, ele obrigatoriamente, o Poder Legislativo, ele tem que apreciar até o dia 17 de julho. Ou seja, até o fim do primeiro período da sessão legislativa. Então, eu encaminhei minha LDO e eu tenho uma certeza que o quê? Até o dia 17 de julho ela vai voltar para o Poder Executivo. Então, isso, inclusive, é uma das questões, né, que diferencia tanto a LDO em relação ao PPA e a LOA, porque só a LDO que tem esse prazo específico para devolução para a sanção. E aqui lembrando, pessoal, que qual era o prazo da LOA? Dia 31 de agosto. E aqui, então, vamos até colocar essa tabelinha para ficar um pouco mais claro como é que funciona a relação tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto também da Lei Orçamentária Anual. Mas antes de tudo, pessoal, olha só. E lembra que eu falei para vocês, pessoal, que para você estudar o PPA era muito bom porque a legislação era muito pequenininha. Praticamente era 1 ou 2 artigos da Constituição Federal. Então, você sabendo o PPA, e as questões normalmente elas vêm diferenciando o que tem no PPA, na LDO e numa LOA. Então, se você já sabia ali a questão do plano plurianual, você já pode acertar de cara ali a questão. E já, por exemplo, aqui em termos de quantidade de legislação, a gente verifica que além da Constituição Federal, alguns artigos da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem também uma grande parte legislativa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando eu tenho que entender, quando eu tenho que estudar a minha Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu tenho que tanto observar o que está na Constituição Federal, de 1988, quanto também o que está na minha Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, então você tem que pegar, e o que aconteceu aqui? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não só foi colocando algumas questões ali bem pontuais. Na verdade, ela não fez nada disso. Ela praticamente, assim, ela inovou no campo da minha Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, realmente, são duas LDOs totalmente diferentes. Lógico, as duas competências se agregam, mas o que a gente colocou ali inicialmente com a Constituição Federal, depois, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de eu ter que atender nessas disposições constitucionais, até porque a hierarquia é bem maior, a gente tem uma série de outras competências muito importantes do ponto de vista até do cenário fiscal, do panorama fiscal, que a minha Lei de Responsabilidade Fiscal colocou na minha LDO. Então a gente fala que assim, a LDO ela começou ali fraquinha, né, do ponto de vista na minha Constituição Federal, e já na LRF ela ganhou ali um corpo, ficou bombada do ponto de vista principalmente no meu panorama da minha situação fiscal. Então, na hora que você estuda a LDO, você tem que ver onde? Lei de Responsabilidade Fiscal e também na minha Constituição Federal. E olha só, pessoal, como é que funciona do ponto de vista aqui de elaboração. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, um ano de 2024, a gente está elaborando 2025, né? A gente vai elaborar tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, quanto também a Lei Orçamentária Anual para 2025. Se eu estou elaborando para 2025, quando que eu tenho que fazer essas leis? No ano anterior, né? Em 2024. Então, por exemplo, eu tenho que, em 2024, qual o período máximo que eu tenho que caminhar a minha LDO? Dia 15 de abril, né? Então, ou seja, eu faço normalmente aqui no começo do ano, né? De janeiro, fevereiro, eu tenho que caminhar até onde? Dia 15 de abril. Então, eu utilizo esse espaço aqui, né? De 2024, no começo de 2024, e faço aqui a elaboração da minha Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Chegou dia 15 de abril, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaminhar isso para o Poder Legislativo. E qual prazo que ele tem que devolver? Dia 17 de julho. Então, ou seja, do dia 15 de abril que foi encaminhado até o dia 17 de julho, aqui é o período de apreciação do quê? Do Poder Legislativo. Então, o que ele vai fazer? Não gostei de determinada questão da LDO? Faz as emendas, faz as alterações necessárias e a gente depois, mais à frente, vai ver como é que funcionam essas alterações. Mas aqui, então, nessa apreciação legislativa, é onde é que o Poder Legislativo ele faz a série de sugestões para melhorar esse instrumento de planejamento. E logo depois, olha só, você já começa a vigência, tá vendo? Da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Por que ela já aqui em 2024, tá vendo? Ela elaborou, foi apreciada e aqui logo ela é publicada e já entra em vigência. Porque ela vai servir de quê? De orientação para eu elaborar a minha lei orçamentária anual. Então eu tenho que ter uma LDO já aprovada aqui em 2024 para eu já fazer o seguinte, eu já orientar a minha elaboração do orçamento. E como o meu prazo de envio da minha lei orçamentária anual para 2025, por exemplo, é dia 31 de agosto, né? Seria aqui, ó, essa primeira questão é LDO. E essa segunda que é a minha lei orçamentária anual. Então eu elaboro normalmente ali, né? Normalmente o que acontece muito nos setores? Aqui poderia ser até maior essa fase, né? Mas normalmente, né, depois que você encaminha a LDO, você começa a elaboração ali da lei orçamentária anual. Sabendo que até dia 31 de agosto, o que você tem que fazer? Você tem que encaminhar o Poder Legislativo, né? E aqui, como já tem uma LDO em vigência, você já pega nessas orientações, tudo que a LDO ela dispôs de como é que tem que ser feito o orçamento para 2025. Então, aqui nesse espaço de tempo, você já tendo uma LDO aprovada, você já faz a sua lei orçamentária anual com base no que foi aprovado pelo Poder Legislativo. E aí, depois disso, dia 31 de agosto, o que faz? Você encaminha a sua lei orçamentária anual para o Poder Legislativo e aqui ele tem o prazo de apreciação e já em 2025 já tem que estar ali, principalmente a partir do 1º de janeiro, já com a sua lei orçamentária anual aprovada. Então é isso, pessoal. Esse daqui, né, é praticamente o que a gente tem de ciclo, né, e o que a gente tem de pré-requisito, tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto também da Lei Orçamentária Anual. E agora, então, vamos fazer algumas questões. A Lei de Diretrizes Orçamentárias constitui um elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, LOA, tendo como principal diretriz o equilíbrio fiscal. E aí, pessoal, o item está certo, está errado? Está certíssimo, né, pessoal? Exatamente, a LDO ela é um elo entre o PPA e a LOA, certinho, e é uma diretriz do equilíbrio fiscal, com certeza. A gente vai ver, principalmente por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, o equilíbrio fiscal vai ser uma das principais atribuições da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nos termos da Constituição Federal, a norma incumbida de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual é uma lei complementar. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Aqui eu já peguei, lembra? Uma questão da aula retrasada. Então, na verdade, não é uma lei complementar. PPA, LDO e LOA é o quê? Lei ordinária, não é lei complementar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ganhou destaque ainda maior no Brasil após os anos 2000. Isto se deve, entre outros fatores, à aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo previsão de diversos itens de planejamentos obrigatórios para as leis de diretrizes orçamentárias. O item está certo ou está errado? Pessoal, a gente ainda não viu os anexos, né, os itens de forma específica, mas a gente já falou de um panorama inicial ali da nossa lei de responsabilidade fiscal em relação à nossa lei de diretrizes orçamentárias. Então o item está certíssimo, porque exatamente isso que a LRF fez. Ela trouxe ali uma série de outros itens de planejamento obrigatório para a gente ver a nossa situação fiscal do Estado. Então sempre lembre isso, pessoal. Quando eu estiver falando de uma situação fiscal do Estado, praticamente o item vai estar falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sobre o planejamento orçamentário, o instrumento que é o elo de ligação entre os demais possui vigência de 1 ano e deve ser apresentado ao Poder Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, corresponde à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? Está errado? Tá certíssimo, né? Exatamente. Ele é o elo de ligação entre o quê? O PPA e a LOA, e ele deve ser apresentado ao Poder Legislativo até 8 meses e meio, ou seja, até dia 15 de abril. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas emendas devem ser compatíveis com o Plano Plurianual. E aí, pessoal, o que acontece? Tá certo ou tá errado? Tá certinho, né, pessoal? Olha só. A emenda aqui, pessoal, seria
a forma do poder legislativo fazer o quê? Alterar a minha lei de diretrizes orçamentárias. A gente, igual eu falei antes, a gente vai tratar especificamente sobre esse processo legislativo depois. Mas aqui, pessoal, sempre quando eu estiver falando de emendas, tanto na LDO, na LOA e também no PPA, é o que? É como o poder legislativo participa da aprovação e também da correção e algumas omissões que acontecem nesses instrumentos de planejamento. E agora então, pessoal, da mesma forma que a gente fez com o nosso plano plurianual, a gente vai falar agora da nossa lei de diretrizes orçamentárias com foco no que está disposto na Constituição Federal. Lembrando que o quê? Lembra que eu disse? A LDO ela tem uma parte muito forte da Constituição Federal e depois a LRF deu uma bombada ainda maior em relação às suas competências. Então vamos lá, o que diz a nossa LDO, o que diz a Constituição Federal em relação à nossa LDO? Aqui, pessoal, vai ser praticamente grego que a gente vai começar lendo, igual a gente fez com o PPA. Mas vamos lá, a gente vai tratar de cada um desses itens de forma bem específica. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Calma, pessoal, sei que às vezes pode ser uma série de itens, né, que está fora da nossa realidade, mas a gente vai tentar explicar tudinho agora para você saber tudo na hora da sua prova. Então vamos lá. Primeira coisa, ela orienta a elaboração da LOA. A gente já até começou falando um pouco sobre ela. O que acontece? Lembra que eu disse que a LOA é como se fosse um jogo de futebol, né? Que você tem que fazer um gol de cada lado, mas se não tiver uma regra, vai virar praticamente ali uma bagunça. Então o que vai acontecer? A minha lei de diretrizes orçamentárias, ela vai ser todas as regras que você precisa ali para começar o seu jogo, que efetivamente vai ser a minha lei orçamentária anual. Então aqui, pessoal, tudo que for do ponto de vista para você elaborar orientar a elaboração da minha lei orçamentária anual, vai ser a lei de diretrizes orçamentárias que vai fazer. Como por exemplo, o que vai acontecer? Então pensa da seguinte forma, sempre é o Poder Executivo que encaminha o projeto. E quem que aprecia e faz as emendas? É o Poder Legislativo. Você viu que aí nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público e nem a Defensoria eles participam desse processo, tanto do PPA, quanto da LDO e quanto da LOA, do ponto de vista assim, tanto de encaminhamento quanto também de aprovação. Então o que acontece? A minha lei de diretrizes orçamentárias, ela já vai falar, olha só, no lugar de eu falar quanto que vai ter de orçamento só na minha lei orçamentária anual, eu já agora, na minha lei de diretrizes orçamentárias, eu já vou falar quanto que cada um dos poderes eles vão ter de orçamento próprio. Então aqui você já vê uma orientação do que? Da minha lei de diretrizes orçamentárias, falando da minha lei orçamentária anual. Então, por exemplo, quanto que eu vou colocar para o Congresso, quanto que vai ter, por exemplo, o Poder Judiciário, o STF, o TSE, o STM, enfim, todos esses tribunais, quanto que eles vão ter o quê? De orçamento próprio. Além disso, você também na minha lei de diretrizes orçamentárias vai dispor sobre as metodologias, por exemplo, de projeção de receita e despesas. Você vai falar, olha só, qual vai ser a metodologia que eu vou, por exemplo, colocar para a despesa de pessoal dos poderes do ano que vem? Vai estar exatamente lá na minha lei de diretrizes orçamentárias, falando, olha só, para você calcular o quanto que você vai precisar de orçamento para o ano que vem, vai ter essa metodologia de cálculo aqui, olha. Se você teve algum reajuste salarial, se você teve alguma nomeação, enfim, tudo isso vai ser disciplinado por quê? Para a minha lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, tudo que for regra para orientação da minha lei orçamentária anual, quem vai falar vai ser a minha LDO. E fora outras questões, né? Tudo que relacionar ao quê? A orientação para elaborar a minha lei orçamentária anual. E continuando agora a nossa lei de diretrizes orçamentárias, a gente vai para as metas e prioridades que também são uma atribuição da nossa lei de diretrizes orçamentárias. Então vamos lá. Com base no nosso plano plurianual, a LDO indica quais serão as metas e prioridades para a lei orçamentária anual. Então lembra que a gente viu as diretrizes, objetivos e metas? Então o PPA ele vai entender, vai interpretar
que ele cria com o DOM, né, o nosso PPA, e agora a minha lei de diretrizes orçamentárias vai elencar tudo aquilo que é meta e prioridade. Então, ele vai selecionar naquele nosso planejamento, o que a gente fez? O PPA ele foi um planejamento de médio prazo, de 4 anos. Então, aqui, o nosso LDO ela vai interpretar para aquele exercício financeiro, né, para aquele ano, quais seriam então as metas e prioridades para eu atingir os meus objetivos com base no nosso plano plurianual. Então, aqui, pessoal, aqui no caso, por exemplo, de 2024, quais são as metas e prioridades, no caso, por exemplo, do governo federal? Seria a questão da atenção primária. Então, a gente tem as várias atenções, né, relacionadas à saúde e aqui, para desenvolver, com base no planejamento que o PPA realizou, ele falou, olha, a gente vai focar aqui nesse exercício relacionado à atenção primária. Não que as outras atenções, né, elas relacionadas à saúde, elas não vão ter prioridade, mas em relação, por exemplo, em questão da priorização máxima, vai ser essa atenção primária em saúde. Além disso, você vai ter um novo PAC, que é relacionado a desenvolvimento e sustentabilidade. Então, o PAC aqui é como se fosse um conjunto de investimentos que o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias entenderam que é essencial para o país. Então, o que vai acontecer aqui? Você elegeu uma série de investimentos, né? Vamos supor, tem 1000 investimentos acontecendo no Brasil. O PAC ele falou, olha, eu vou pegar esses 100 investimentos que são prioritários e a gente vai dar uma prioridade em relação a esses. Então é exatamente isso, né? Quando você faz esse programa, né? Esse novo PAC, é você selecionar dentre aqueles vários investimentos aqueles que têm uma situação mais prioritária. E também uma outra meta e prioridade para 2024, por exemplo, do governo federal, são as creches e escolas de educação infantil, escolas em tempo integral e transporte escolar. Então aqui muitas das vezes, o que o Estado falou? Olha, para eu colocar a mulher no mercado de trabalho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter creche para esses filhos. Da mesma forma, para eu tirar eles da violência, né, de toda essa questão de drogas, eu tenho que ter depois da sua infância o quê? Uma escola em tempo integral. E além disso, eu tenho que fazer meios para essa pessoa estar na escola, por meio do transporte escolar. Então aqui, pessoal, você tem toda uma política desenvolvida para você fazer o ensino, né, a educação, ela surtir efeito. Então, essa é exatamente a meta e prioridade que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com base, né, no meu plano plurianual, ela estabelece para aquele determinado exercício. E além disso, a gente falou até anteriormente, né, pessoal? A gente está falando da administração pública federal, que é o foco aqui da Constituição Federal. Mas cada um dos entes, né, Estado, Distrito Federal, União e municípios, vai ter cada um deles a sua própria lei de diretrizes orçamentárias. Então, cada ente político tem seu próprio LDO. Então, aqui é o caso, por exemplo, do Brasil, mas também o próprio Rio Grande do Sul, algum município, todos eles vão ter sua própria lei de diretrizes orçamentárias. E aqui, pessoal, preste bastante atenção, eu até coloquei aqui para você se atentar, porque essa daqui é uma alteração recente na nossa Constituição Federal. E com isso ela trouxe algumas questões muito importantes para a nossa lei de diretrizes orçamentárias. Então aqui a LDO ela vai focar o quê? Na diretriz de política fiscal e respectivas metas. Então vamos lá, olha só. O que agora a Constituição está falando, a Constituição Federal, em relação à minha lei de diretrizes orçamentárias? Que a lei estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Pessoal, olha só. Aqui então, quando a gente fala de política fiscal e respectivas metas, a gente está falando basicamente de resultado primário. Pode ser tanto o resultado positivo, que é o superávit primário, quanto também um déficit primário. Fora outras questões, né, outros tipos de resultado que a gente tem. Mas vamos focar nesses dois aqui. Então, quando eu falo, por exemplo, que a gente está com superávit primário, quer dizer que eu estou arrecadando mais do que eu gasto. E quando eu tenho um déficit primário, mas pessoal, essa questão não precisa você saber aqui agora. A gente também vai falar uma aula específica sobre isso. Só estou falando de um ponto de vista geral, o que seria essa diretriz de uma política fiscal e respectivas metas. Então, por exemplo, se eu tenho um déficit fiscal, um déficit primário, por exemplo, quer dizer que eu estou gastando mais do que o Estado arrecada. E para eu gastar mais do que eu arrecado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás do meu endividamento. Então aqui, o que a minha lei de diretrizes orçamentárias ela faz? Ela vai ver como é que vai ser a minha diretriz da política fiscal, se eu vou estar gastando mais do que eu arrecado ou se eu vou estar arrecadando mais do que eu
estou gastando. Então aqui ela vai fazer esse panorama, até porque, do ponto de vista das finanças públicas, não necessariamente você se endividar é ruim. Até do ponto de vista, imagina, você acabou de passar no concurso público. Muitas vezes você não tem um dinheiro para comprar um carro agora. O que você vai fazer? Você vai comprar esse carro financiado. Muitas vezes você está numa localidade perigosa e o carro nessas suas finanças pessoais vai fazer você ganhar tempo, vai fazer você correr menos risco. Então, eu estou com endividamento, no entanto, isso daí vai trazer um retorno para mim. Então, é mais ou menos essa questão que eu também faço aqui na minha lei de diretrizes orçamentárias. E aqui, o que ele fala principalmente do meu endividamento, da minha dívida pública, é o quê? Eu tenho uma trajetória sustentável desse meu endividamento. É mais ou menos da seguinte forma. Você ganha, por exemplo, 10 mil reais. Se você tem 500 reais de empréstimo, normalmente isso daí não vai impactar na sua vida. Ou seja, você ganha 10 mil reais, desconta, por exemplo, 500 reais, você está ganhando ali 9.500. Agora imagina que você ganha 10 mil reais, mas você tem um empréstimo de 7 mil reais. Então, ou seja, você ganha 10, mas na verdade você só ganha efetivamente 3 mil reais, porque 7 praticamente é só para você pagar juros, né, do seu empréstimo. Então, isso não é algo sustentável. Então, aqui, com essas políticas fiscais e metas da minha lei de diretrizes orçamentárias, ela vai falar da seguinte forma, olha só, não é ruim eu ter um endividamento, eu gastar mais do que eu arrecado, no entanto, esse meu endividamento, ele tem que ser algo sustentável, tem que ser algo bom a longo prazo, e ele está ali dentro, normalmente, de algo pagável, né? Ou seja, eu não vou entrar numa situação que praticamente a minha dívida vai ser impagável e eu vou ter ali, principalmente, o nome sujo. E aqui, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, nome sujo, a questão, por exemplo, do Brasil, quer dizer, às vezes a gente vai deixar de atrair o quê? Investimentos internacionais. Quando a gente tem um nome sujo de um estado, por exemplo, vai deixar de atrair investimentos de empresas, inclusive até também de investimentos internacionais. Então, tudo isso é a lei de diretrizes orçamentárias que vai verificar no dia a dia. Lembrando também, a trajetória sustentável da dívida pública é uma das principais, né, características que você tem que ter nessa questão aqui da nossa lei de diretrizes orçamentárias. Vamos agora para as questões. As metas e prioridades da administração pública para o exercício seguinte devem integrar o documento denominado Plano Plurianual. E aí, pessoal, meta e prioridade está no Plano Plurianual ou está na LDO? Está na LDO, né, pessoal? Então, item está erradíssimo, né? Meta e prioridade está onde? Lei de diretrizes orçamentárias. E agora eu pergunto, o que estava no nosso Plano Plurianual? Diretrizes, objetivos e metas, né? O DOM. Isso que estava no PPA. A LDO estabelecerá, entre outros aspectos, as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. E aí o item está certo ou está errado? Está certíssimo, né? Exatamente. Pessoal, esse artigo aqui, ele cai muito, pessoal. Não é pouco, não. É direto, porque principalmente o CESP aqui, ele gosta muito de inovação legislativa, né? Normalmente, para você fazer essas questões do CESP, saber o que teve de alteração recente, o CESP ele gosta muito, né, dessas questões, né, para pegar ali o concurseiro que está mais antenado, né, com essas alterações legislativas. Então, por isso que eu falo para vocês, né, esse artigo foi alterado, né, com uma forma mais recente, então tem que tomar muito cuidado com ele. As propostas orçamentárias dos tribunais de justiça são elaboradas dentro dos limites estipulados pela LDO. E aí o item está certíssimo também, lembra, pessoal? A LDO ela faz o quê? E estipula as regras do jogo, principalmente para colocar o orçamento dos demais poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, tudo isso vai estar onde? Na minha lei de diretrizes orçamentárias. Devido à sua autonomia e independência funcional, a proposta orçamentária do Ministério Público não está sujeita a parâmetros definidos pela LDO. E aí tá erradíssimo, né? Foi exatamente o que a gente falou aqui na nossa questão anterior. A LDO estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Certo ou errado o item, pessoal? Errado, né? Isso daqui é o quê? É o PPA e não a nossa LDO. E agora, então, a gente vai para algumas questões mais peculiares, né, mais específicas da nossa lei de diretrizes orçamentárias. Além de fazer tudo aquilo, né, que a gente colocou nos slides anteriores, a nossa LDO também ela vai dispor sobre o quê? Alterações na legislação tributária. Lembra que a gente falou no slide passado, né? Nos slides passados, a respeito do que? Da trajetória sustentável da nossa dívida pública.
E a nossa trajetória sustentável é principalmente o quanto que a gente tem de endividamento frente ao que, o quanto que a gente arrecada, né? Então, por exemplo, se eu ganho 10 mil reais, seria a minha arrecadação, e em relação quanto que eu tenho de dívida em relação a esse montante que eu arrecado. Agora pensa da seguinte forma, se eu alterar, e qual é a principal fonte de receita do Estado? É exatamente o tributo. ICMS, o ISS, o imposto de renda, então isso tudo normalmente é a principal base de arrecadação do quê? Do Estado. Então, qualquer coisa que eu for fazer para alterar essa legislação tributária, eu tenho que observar o quê? O que está disposto na minha lei de diretrizes orçamentárias. Que muitas vezes eu vou fazer aqui uma renúncia fiscal, ou seja, vou diminuir minha receita, e isso tudo vai impactar aonde? Nas minhas metas fiscais da minha lei de diretrizes orçamentárias. Então, aqui, pessoal, é muito importante você saber, com base naquela minha trajetória sustentável na minha dívida pública, eu tenho que sempre o quê? Regulamentar muito bem essas alterações na legislação tributária, de forma a eu não perder muita arrecadação do Estado e com isso eu me endividar, né? Ou seja, eu não conseguir fazer os meus recursos públicos e com isso eu não conseguir fazer o quê? As minhas políticas públicas. Então, principalmente os tributos são quais? Impostos, taxas, né, contribuições de melhorias, são as principais fontes de renda do Estado. Qualquer alteração desses tributos faz o quê? Impacta muito nas finanças desse ente público. É o caso, por exemplo, do imposto de renda, a gente tem o IPI, a gente tem o imposto de operações financeiras, imposto de importação, exportação, enfim, tem vários tributos aqui, dependendo da competência de cada um dos entes federativos. E agora a gente vai falar das agências financeiras oficiais de fomento. É um nome até um pouco mais complicado, né? Um nome fora da nossa realidade, mas é algo bastante simples. E a LDO ela vai fazer o seguinte, ela vai regular essa política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que é isso, pessoal? Olha só, para eu desenvolver determinados setores da economia, muitas das vezes eu tenho que fazer um empréstimo de forma subsidiada. O que seria esse empréstimo de forma subsidiada? É um empréstimo com juro bem menor. Pensa da seguinte forma, aqui a LDO ela vem falando, por exemplo, olha, eu quero desenvolver a habitação. Então, você não tem aqueles programas, por exemplo, Minha Casa, Minha Vida? O que você vai fazer? Enquanto as pessoas, né, que têm uma renda maior, elas vão para o banco e vão conseguir, às vezes, um empréstimo para você pegar a sua casa na faixa ali dos 12% ao ano, vamos fazer o seguinte, agora a gente vai pegar a Caixa Econômica Federal e alguns outros bancos de desenvolvimento do Estado e vamos falar, olha só, no lugar dessas pessoas pagarem uma taxa de juros de 12% ao ano, vamos colocar elas para pagarem 4%, 5% ao ano, para você fazer o quê? Para fazer a moradia bem mais barata. Então, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar determinados setores, principalmente né, agricultura, saneamento, você vai habitação, e você vai, então, a LDO, ela vai fazer esse panorama, né, principalmente ali, né, do ponto de vista também do Estado, né, ele não pode se endividar, ele não pode ter uma questão, por exemplo, de gastar mais do que ele arrecada. Então, a LDO, ela vai fazer todo um panorama e vai falar, olha, a gente, né, com base no nosso PPA, a gente tem que desenvolver determinados setores. E para isso, a gente vai falar o quê? A gente vai emprestar, muitas vezes, recurso bem mais barato para determinados empresários. Então, por exemplo, além dessa questão, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, você pode chegar, por exemplo, numa indústria de São Paulo, ela pegaria um empréstimo a 10% ao ano. Você vai, por exemplo, lá no Nordeste, você vai no Norte, né, que você não tem tanto desenvolvimento do ponto de vista industrial, você fala, olha, no lugar de você pagar ali 10% de juros, eu vou pagar aqui, você vai pagar só 2% de juros, 3% de juros, e com isso você vai pagar bem menos juros do que em relação às demais localidades do país. Quem faz muito isso? O BNDES, a gente tem a Caixa Econômica, principalmente na questão né, da habitação, Banco da Amazônia, a gente tem o Banco do Nordeste. Então, essas agências financeiras oficiais de fomento, o objetivo dela é exatamente isso, é você colocar mais recursos, pagando bem menos para desenvolver determinados setores da economia. E aqui, então, a gente vai finalizar essa questão da Constituição Federal relendo aquele nosso artigo que a gente começou no início da aula. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá o que? As metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, esse daqui, pessoal, é praticamente a Bíblia que você tem que ter
para saber de lei de diretrizes orçamentárias. Então, aqui, né, igual eu falei do plano plurianual, esse artigo também você tem que estar na ponta da língua, não pode para nenhuma prova de AFO, de finanças públicas, direito financeiro, sem saber o que está aqui dentro. E agora, além disso, o que aconteceu? A Constituição Federal também, de uma forma mais recente, ela alterou a Constituição e também colocou outras disposições para a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aqui ela colocou em relação a esses agregados fiscais e os projetos em andamento. Então aqui lá no parágrafo 2º do artigo 165 também, o que ela vem falando? Ó, integrará a LDO, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Então, olha só, ela falou o seguinte, olha, a LDO ela vai ter, né, aquelas disposições que a gente viu no artigo anterior, é o corpo principal da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas ela está falando, ó, além do que a gente falou anteriormente, você vai ter que ter um anexo específico falando dos agregados fiscais, pessoal, receita, despesa, inclusive aquela questão que a gente falou do resultado primário, resultado nominal, isso tudo é um agregado fiscal. Então, a gente aqui, você vai ter que ter um anexo específico para isso. E aqui, pessoal, o que é o mais importante desse artigo, ele vem falando o seguinte, olha só, a LDO, ela também vai fixar a proporção dos investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Então, o que vai acontecer agora? O que você tem? Você tem várias obras acontecendo no Brasil, né, no município, no estado, no Distrito Federal. Muitas das vezes você continuar uma obra parada, muitas vezes você deixa, né, essa obra parada, depois para você retomar essa obra é muito mais custoso. Então aqui o que ele está falando? Olha o seguinte, a gente tem que, antes de iniciar uma nova obra, para a gente não ter o problema, às vezes, até de parar uma que já está em andamento, o que a gente vai falar? A gente vai dar uma prioridade para todos aqueles projetos que já estão em andamento. Ou seja, a gente vai tabular ali tudo que existe de obra em andamento e isso que vai ser prioritário. Então, por exemplo, na hora que eu tiver meu orçamento para ser elaborado, né, para eu fazer meu orçamento, no exercício seguinte, eu já vou, a LDO, ela já vai falar, olha, todos esses investimentos aqui, eles estão em andamento. Você, então, na hora que eu fizer a minha lei orçamentária anual, esses investimentos aqui têm que ter prioridade. Então, aqui, o que a LDO está falando? Que eu vou ter que fazer a proporção dos recursos para os investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. Eu tenho que, então, fazer aqui um planejamento para nenhuma obra minha ficar parada pela metade. Então, eu tenho que continuar todas as minhas obras para não ter um perigo de lá na frente ela ser paralisada e eu ter um custo muito grande depois para você retomar esse tipo de obra. Então, aqui a gente trouxe algumas imagens para ilustrar e agora vamos ver como é que algumas questões tratam essas questões. A Constituição Federal de 1988 prevê que as alterações na legislação tributária e o estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento são, respectivamente, matérias concernentes ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Todos esses itens, alteração na legislação tributária e a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento são o quê? Todos da LDO. Não tem nada relacionado ao nosso plano plurianual. As atribuições constitucionais conferidas à Lei de Diretrizes Orçamentárias incluem dispor sobre as alterações na legislação tributária. E aí, pessoal, o item está certíssimo, né? Mais uma vez aqui, a gente verifica o que? As competências, né, constitucionais na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Integra a LDO o anexo de agregados fiscais e a proporção de recursos para investimentos a serem alocados na Lei Orçamentária Anual, para a continuidade dos investimentos que estiverem em andamento. O item está certo ou está errado? Está certíssimo, né, pessoal? Alteração recente, mais uma vez o CESP, né, que gosta muito dessas alterações constitucionais mais recentes no nosso texto. No âmbito da União, a LDO compreende as metas e prioridades da administração pública federal, estabelece a diretriz de política fiscal e respectivas metas, em harmonia com a sustentabilidade da dívida pública, além de orientar a elaboração da LOA e dispor das alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. E aí, pessoal, o item está certíssimo, né? Exatamente uma revisão aqui de tudo que a gente viu. E com isso a gente finaliza a nossa aula.
E se ficou qualquer dúvida, pessoal, a LDO ela é um pouco mais complicada, mas se ficou qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Se também o vídeo foi útil para você, não deixe também de já dar aquele joinha. E se quiser saber mais a respeito de finanças públicas, orçamento, não deixe de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!